Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Papo de Coluna, podcast voltado, para informações de qualidade sobre coluna vertebral. Eu sou Luiz Eduardo Ribeiro, sou médico, ortopedista, especializado em coluna vertebral. E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho mais aqui sobre escoliose. Estou com a voz meio ruim, mas estamos aí firme, vamos para cima. Nosso segundo episódio, né? Hoje a gente vai falar aí do mundo da escoliose, super legal, um assunto super importante. Eu sou o Dr. Bruno Priante, fisioterapeuta, né? Minha grande expertise aí é lidar com pacientes que têm dor em coluna vertebral, disfunções de coluna vertebral, inclusive a escoliose idiopática do adolescente. Vem com a gente que tá muito legal. Então a gente está aqui para falar sobre escoliose, né? Escoliose idiopática do adolescente, mais especificamente, que é uma condição clínica aí relativamente comum, né? Em jovens, em adolescentes aí, em crianças também, e que geram, na verdade, muitas dúvidas, né? Os pais, os próprios pacientes, naturalmente, mas normalmente quem percebe isso primeiro são os pais. Então eu acho que hoje aqui é legal a gente falar para a população de forma geral, mas para as pessoas saberem, terem uma noção do que é escoliose, quais são, de repente, sinais de alerta ou quais não são os sinais de alerta, porque às vezes também é direcionado uma coisa que não faz sentido. Às vezes o paciente, ou melhor, a criança, o adolescente, ele não tem uma característica direcionada para a escoliose e às vezes se cria todo um enredo por trás. Então, eu acho que boa informação é extremamente útil aí. E falando basicamente assim sobre escoliose, depois vou passar a bola aqui para o Dr. Luiz. Escoliose nada mais é do que um desvio da coluna, né? Só que a gente fala que escoliose é tridimensional, né? Muita gente acha que a escoliose ela só vai ter um desvio ali você olhando a pessoa de frente ou de costas, né? Então a coluna vai estar um pouquinho torta ali, isso é escoliose. Mas a gente costuma fazer uma analogia que escoliose é como se fosse uma escada caracol, né? Não sei se você que está assistindo aí sabe o que é uma escada caracol, mas é aquela escada que, né? Ela faz aqui como se fosse em 3 dimensões, é até ruim de subir, principalmente de descer, né? Antigamente se tinha muito isso. Por quê? Porque a escoliose ela tem sim um desvio lateral, uma inclinação, mas ela também tem um componente que a gente fala que é rotacional. Então isso tudo a gente avalia, né? É até um dos critérios para prognóstico, para ver como que o paciente vai estar a curto, médio e longo prazo aí, por exemplo, também o grau de rotação que ele tem. Então, normalmente, os pais percebem isso, de repente viu lá a criança, o adolescente, sei lá, no banho ou depois do banho e viu um pouquinho torta a coluna ali, né? Seja na região lombar, ali mais baixo da coluna, seja na região torácica, que é um pouquinho mais alta. E a partir daí, esses pais vão investigar, vão procurar um profissional para saber o que está acontecendo com o filho. Então, acho que isso a gente levanta a bola para começar a falar aqui sobre escoliose. Vou passar para o Dr. Luiz aí também fazer as observações e a gente começar o nosso bate-papo aqui. Perfeito, Bruno. Eu vejo muito hoje em dia, né, os pacientes têm uma percepção dessa doença, né, muitas das vezes até estigmatizada, né, como uma doença grave, não tem muita informação. A gente vê que não é uma doença que repercute muito na mídia, né, apesar de existir programas, existirem clínicas especializadas, muitas vezes o acesso a essa informação ela é um pouco precário. Então, o paciente, uma vez que ele percebe alguma coisa, ele vai atrás de uma informação mais detalhada, ele tem dificuldade de acesso. Então, acho que a nossa função aqui, né, como fisioterapeuta, no seu caso, como médico, é a gente tentar trazer um pouco para essas famílias, para as pessoas que estão buscando informações, algo um pouco mais concreto, né, para que elas consigam, a partir daí, buscar uma ajuda, buscar outras fontes de informação, né? Você foi perfeito aí, né? A escoliose, ela não é uma deformidade simplesmente de um desvio lateral da coluna, né? Ela é uma deformidade mais complexa, né? Por isso, o tratamento dela também, que a gente vai discorrer aqui, ele necessita, né, de um profissional capacitado para realizar, um profissional que atenda esse tipo de patologia com uma certa frequência. Isso eu digo médico. Às vezes você vai no ortopedista
E ele não sendo um especialista em coluna, esse colega pode ter alguma dificuldade de passar uma informação mais certa e muitas vezes preocupar a família, deixar a família receosa ou atrasar o início do tratamento ou direcionar mesmo o melhor tratamento para esse paciente. Então, eu acho que é fundamental a gente trazer essas informações, como você mesmo falou, algumas coisas que você pode notar no seu filho, né? Alguma assimetria de ombro, né? A bacia um pouquinho mais inclinada, né? A escápula um pouquinho mais deslocada. Existem algumas coisas que a gente pode observar no dia a dia e trazem sinais. Às vezes é mais difícil o familiar que convive todos os dias com esse paciente observar, porque a convivência, né? Você está todo dia com aquela pessoa, pequenas deformidades ou pequenas alterações, você acaba se acostumando e não leva aquilo a sério. Até como um tio que não vê essa pessoa há muito tempo, ou uma professora na escola depois das férias, fala, nossa, fulana voltou um pouquinho mais tortinha, né? Então isso é importante. Lembrar que a escoliose idiopática do adolescente, que talvez seja o nosso foco maior aqui, é mais comum em meninas, né? Hoje em dia se estuda a causa disso, né? Talvez alguma questão hormonal mais específica, mas principalmente você que tem uma filha, tem algum familiar, né? Apresentando alguma dessas deformidades, busque ajuda o quanto antes. Até pegando esse gancho de meninas, né? Uhum. Tem alguns estudos que falam de 3:1, alguns estudos falam de 4:1, comparado, pensando em meninas e meninos, né? Então pode ocorrer no menino, óbvio, mas tem 3, 4 vezes mais chances de acometer aí meninas, e como o Dr. Luiz falou, não tem uma causa definida, né? É idiopática, então tem várias questões aí, tem muito estudo em cima disso, mas é importante até para a gente pegar esse gancho, porque às vezes os pais ficam preocupados ou se sentem culpados. Sim. Olha, é a mochila do meu filho que está muito pesada, sei lá, olha, ele está dormindo muito de um lado, a postura dele é muito ruim. Escoliose, na verdade, vai muito além disso. Quem dera se o problema da escoliose fosse só uma mochila que ele está usando de um lado. Ela não tem esse poder para gerar uma deformidade tridimensional, no caso de uma escoliose estrutural ali específica mesmo. Então, na verdade, é muito mais uma questão de nascer com, de ter uma propensão àquilo, como eu falei, sem uma causa específica definida. O Dr. Luiz colocou aqui algumas questões hormonais que podem acontecer. Então, até para o pai não se sentir culpado, olha, nossa, chegou nesse ponto, ele está com 12 anos, porque também a mochila dele é pesada, ele deita torto no sofá. Não é isso, é uma questão que vai além disso, né? E baseado nisso, a gente sabe que tem muitas crenças, né, inadequadas sobre escoliose. E isso é um problema, porque gera informação inadequada e isso gera, muitas das vezes, tratamento inadequado, abordagem tardia num paciente que realmente precisa, ou ao contrário, né? Você faz um alarde danado para uma coisa que não necessariamente é daquele tamanho. Então, saber o que é, saber os mitos sobre escoliose, eu acho que são coisas importantes para a população. Até o gancho que a gente vai pegar aqui agora, falar um pouquinho dos mitos e crenças inadequadas sobre escoliose. Perfeito. Tá certo? Quer começar com algum específico, doutor? Eu acho que talvez aqui o pessoal mais pergunta, toda escoliose dói, né? A grande maioria das escolioses não vão ter nenhuma repercussão dolorosa, né? É até por isso que às vezes há um atraso nesse diagnóstico. A criança, o adolescente, ele não queixa dor, né? Ele vai queixar, muitas das vezes o diagnóstico vem disso. Alguém observa que há uma assimetria, que há alguma coisa ali diferente. É mais comum esse diagnóstico em épocas mais quentes, né? Que a pessoa frequenta a praia, frequenta a piscina, né? Ela vai estar mais despida, então essa observação acaba acontecendo. Épocas mais frias, a pessoa está vestindo mais casaco, isso se torna um pouco mais imperceptível, né? Então é muito importante a gente ter essa ideia. Escoliose não dói, né? Ela pode doer, tá? É um dos critérios até que a gente usa, né, para indicar uma cirurgia, tá? Nós vamos falar aí um pouquinho, né, do tratamento conservador e da cirurgia. Um dos critérios que a gente usa é isso. Em alguns casos, a escoliose pode sim ser muito dolorosa, geralmente às vezes associada a outras doenças, como espondilolistese, né, que pode haver uma associação entre as duas doenças, e esse paciente ter dores na lombar, ter dores na torácica proximal, né, na torácica média. Então é importante a gente avaliar o paciente e caracterizar bem, né, se essa dor não pode ter uma causa secundária, uma causa muscular ou eventualmente uma hérnia discal que pode justificar.
tá bem? Então, esse mito aí eu acho que é importante a gente começar e desmistificar para os nossos Então, ouvintes a aí. pergunta é, né? Escoliose dói? Não necessariamente. Pode Não acontecer necessariamente. dentro de um contexto multifatorial, mas geralmente não dói Sim. no adolescente. Então, isso é um detalhe importante. Como o Dr. Luiz falou, às vezes vão perceber por outro motivo, não porque ele foi procurando, olha, meu filho está com dor nas costas. Sim. Não, normalmente é justamente pelo que foi falado aqui. Então, acho que esse é um detalhe importante. Eu gosto sempre de falar assim, porque às vezes o paciente, olha, meu filho tem escoliose, ele tem que tratar, então eu vou tratar a escoliose dele com natação. A gente, infelizmente, muitos profissionais, sejam médicos ou fisioterapeutas, por muito tempo falavam, olha, seu filho está com uma escoliose pequenininha, vai lá e vai nadar que vai corrigir a escoliose. Pessoal, tem que ficar claro, natação não é tratamento para escoliose. Natação é um esporte, ele pode, obviamente, fazer esse esporte como outros, digamos assim, mas isso não é tratamento. Quando um adolescente ele tem escoliose mesmo, ele precisa de tratamento específico. E natação não é tratamento, né? Uma outra coisa também, que é o que a gente escuta às vezes de alguns profissionais e tal, é o esperar para ver o que vai acontecer. Isso é um problema muitas das vezes. Em alguns casos, sim, você pode esperar, monitorar, normalmente em curvas ali com menos de 10 graus. Isso a gente, né, óbvio que vai depender da idade. Por quê? Isso é um detalhe importante até para pegar o gancho. Qual é o grande X da escoliose? A escoliose, ela é progressiva, né? E ela progride muito na puberdade. Então, o que acontece? Pensa comigo, se o adolescente ele é muito jovem, então ele tem lá 10, 11 anos e já tem uma curva significativa, um desvio significativo, o prognóstico é pior. Por quê? Ele é muito jovem, tem muito o que crescer e a curva já é grande. Agora não, ele é muito jovem e tem uma curva bem pequena. Teoricamente, a porcentagem de progressão é menor. É óbvio que a gente tem que monitorar, mas isso é um detalhe importante. Então imagina, alguém já com 16, 17 anos, praticamente lá, a gente tem algumas mensurações, a gente pode até falar disso depois. Então a gente vai lá e olha um osso lá do ilíaco, né, que a gente fala que as pessoas conhecem como bacia ali e tal, e a gente vê como é que tá ali. É uma forma da gente ver o quanto ele tem ainda para crescer ou não. Então imagina, alguém com 16, 17 anos não tem muito o que crescer. Então, se ele tem uma curva pequena, provavelmente aquilo não vai progredir mais. Então, são detalhes que são muito importantes e que os pais, e obviamente o paciente, tem que saber. Então, tem muito essa crença do que é tratamento, né? E quando é necessário tratar, quando não é, quando é necessário um acompanhamento maior ou não. Acho que esse é um detalhe importante. Bruno, e um ponto importante, isso agora a gente falando para o nosso público leigo, né, que não é da área, mas também para os profissionais da saúde que acompanham a gente aqui, né? Uhum. A escoliose, ela vai estar muito relacionada, né, ao pico de crescimento, às fases mais aceleradas do crescimento dessa criança. Isso muitas das vezes, para um profissional que não está habituado ali, ele vai pegar só a idade da criança, mas não vai levar em consideração critérios de maturidade que são fundamentais, né? Às vezes uma menina de 14 anos, ela ainda não menstruou, tá? E é normal, é fisiológico isso. Sim. Às vezes uma de 9 já menstruou, né? Então você basear puramente em idade e não levar em consideração, né, critérios mais objetivos, né, a gente pode perder um pouquinho esse time de tratamento ou, né, eventualmente no uso de coletes, né, indicar para um fisioterapeuta, ou mesmo já saber, olha, realmente essa curva aqui está numa angulação muito alta, o tratamento conservador não faz sentido nesse momento, porque o esqueleto dela é muito imaturo, ainda vai crescer muito, ainda tem um potencial de crescimento muito grande, e essa curva aqui provavelmente vai chegar em patamares altíssimos, né? Então, interfere na tomada de decisão, inclusive de uma cirurgia ou não. E o que a gente tem usado mais hoje em dia, né, tem trabalhos científicos que têm mostrado isso, que o sinal de Risser, né, que é o que a gente usa ali das apófises da crista ilíaca, ele nem sempre é o melhor, né? O que a gente tem usado mais hoje é uma classificação de Sanders, né? Que é justamente onde a gente vai ver a ossificação das falanges da mão e a partir daí a gente ter uma previsibilidade um pouco maior. Não é o objetivo aqui do podcast, mas os profissionais da saúde que acompanham a gente aí, depois dá uma olhadinha nessa classificação, nessas atualizações, isso é muito importante. A gente tem visto cada vez mais fisioterapeutas, médicos se interessando por essa parte. Eu acho que passar boas informações para os pacientes de forma correta, sem causar alarde, é muito importante. Sim. Ou, em alguns casos, causar, entre aspas, o alarde para que o paciente tome a melhor decisão.
pensando ainda em mitos e crenças, né, voltados aí para tratamento e tudo mais de escoliose, o que acontece, né? Uma pergunta que é muito frequente, né? Todo paciente que tem escoliose, todo adolescente que tem escoliose tem que usar colete? Né? Essa é uma ótima pergunta. Né? E não necessariamente. Sim. Tem pacientes que sim, tem que usar colete, porque se ele não usar, a gente não vai conseguir estagnar. Lembra que é uma coisa progressiva? O colete, às vezes, um bom colete, ele ajuda a estagnar isso, até Sim. tentar diminuir, mas também estagnar essa progressão. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre colete depois. Mas nem toda escoliose é passiva de prescrição de colete, né? Então a gente tem algumas classificações assim, mas como eu falei, menos de 10 graus em geral, a gente nem considera ainda como uma escoliose. De 10 a 25 graus do que, né, pessoal? A gente não falou sobre isso. São angulações, né? Tem várias angulações que a gente pode fazer. A mais conhecida é o ângulo de Cobb, né? Sim. Que a gente faz ali com a radiografia. Então a radiografia é muito importante para um paciente que suspeita de uma escoliose. Às vezes, por exemplo, um paciente que tem dor lombar, né, uma dor que não tem nenhuma característica de maior gravidade. Talvez a radiografia não seja um exame tão importante. Sim. Agora, para um paciente que se suspeita de escoliose, a radiografia é padrão ouro para a identificação desse tipo de situação, além de outras avaliações posturais específicas e tudo mais. Algumas até o Dr. Luiz já citou aqui relacionadas à maturação e tal. Então, assim, entenda que tem um contexto maior por trás disso. Então, só pegando o gancho, normalmente ali, curvas de 10 a 25 graus, elas não necessariamente precisam de colete. Exercícios corretivos, né, exercícios direcionados de acordo com as características do paciente, podem ajudar a retardar o crescimento dessa curva, a estagnação, até a diminuição em alguns casos, né? Tudo vai depender desse contexto do paciente. Passou disso, por exemplo, na angulação lá de Cobb, aí pode ser direcionado um colete. Muitas das vezes isso pode ajudar no tratamento junto com o exercício, né? Esse é o conservador da história. E às vezes curvas de 45, 50 graus, né? Lógico que tem algumas coisas para se discutir em relação a isso, mas assim, podem ser curvas cirúrgicas. Então, só para quem está ouvindo aí, tem uma noção básica, né? É lógico que é um assunto mais profundo, mais técnico, mas já dá para ter uma noção nesse sentido. Então, do quão importante é a radiografia, que o diagnóstico vem por aí, e que nem todo paciente precisa de colete ou de cirurgia. Agora, vai depender das características dele e tudo mais. Isso é extremamente importante. Perfeito. Só pegando um gancho para falar, acho que a gente vai falar de tratamento conservador depois, né? Como é o tratamento para escoliose. Aliás, já adianto para vocês, pessoal. O Dr. Luiz vai falar depois da parte específica médica, mas falando da parte fisioterapêutica, uma das áreas que mais evoluiu cientificamente e clinicamente falando, naturalmente, na minha profissão, foi prescrição de exercício para quem tem escoliose. Evoluiu demais nos últimos 10, 15 anos. Esse entendimento da mecânica, né, da doença, né, da biomecânica, do que precisa ser feito, a gente vê que tem cada vez mais trabalhos científicos sendo publicados em cima disso, né? Até sociedades sendo construídas em cima disso, né? Sim, com informações de validade, né? Trazendo isso a nível mundial, na verdade. Com certeza. Né? Então tem sido muito estudado e, como eu falei, naturalmente evolui, né? Com certeza. E coisas que se faziam antigamente não necessariamente se fazem mais. O padrão ouro de tratamento conservador não necessariamente é o mesmo, assim como acredito que o cirúrgico também. Então a gente vai... Essa evolução, cara, eu vi muito... eu vi acontecer, na verdade, né? Acho que a questão da fisioterapia, há alguns anos atrás, né, era muito pobre dentro de literatura, dentro de indicações de tratamento. Até por isso que eu acho que acontece isso, né? De, então vai fazer RPG, vai fazer fisioterapia simples, vai fazer natação, por não haver uma padronização de tratamento, né? Eu acho que historicamente, né, dentro da sua profissão, que você falou, hoje em dia tem tido cada vez mais publicações em cima disso, porque estão vendo eficácia nesse tipo de tratamento. Antigamente não se tinha isso. Na verdade, era só atrasar um pouquinho para lá na frente operar. Hoje em dia existe um racional em cima disso, né? Que é possível você modular, né? Fazer alguma adaptação naquela criança, naquele adolescente, através de manobras, através de correções, né? E dentro disso a gente conseguia até te pedir para você explicar um pouco melhor esse tratamento, o que é possível fazer, o que é mito, o que não é, se vale a pena tracionar, se essa criança precisa ir uma vez na semana, 2, 3 vezes na semana, como é que é a sua abordagem? Isso é uma ótima pergunta, pessoal.
Primeiro, né, o que não fazer, o que não é tratamento para escoliose do ponto de vista conservador. Então, sei lá, seu filho tem lá 20 graus de escoliose, um exemplo, né, numa curva, na curva maior, se for uma dupla curva ou algo nesse sentido. O que não é tratamento, isso tem que ficar claro, pessoal. Manipulação, né? Você não vai manipular uma vértebra ou várias vértebras e corrigir a escoliose. Se alguém vende isso, isso não faz sentido. Uma escoliose de verdade, vou usar esse termo estrutural ali, algo específico. Então muita gente vende diversos tratamentos, eu não vou nem entrar em mérito de modalidade de terapia manual, mas que vai lá e o vulgo, né, estrala o paciente e volta a coluna para o lugar. Esqueçam isso não é tratamento. E hoje em dia tem muito vídeo na internet, né, de um cara corrigindo com a mão. Corrigindo, às vezes, escolioses estruturadas em pacientes com doenças neuromusculares graves, é comum, né? Infelizmente. E a pessoa fazendo essas manipulações de forma intempestiva. E vendendo isso, né? Vendendo isso. Olha, vou corrigir. Não se corrige escoliose, pessoal, com as mãos, com uma técnica específica. Isso tem que ficar claro. Não é desentortar com a mão, né? Exatamente. Não funciona dessa forma. Não é tipo um martelinho de ouro lá que você vai bater. Não é assim. Outra coisa que não trata escoliose, fita colorida, né? Eu vou puxar uma fita aqui, né? Vou pegar uma alavanca, vou jogar lá e vou corrigir a escoliose. Pessoal, fita colorida não faz nem cosquinha na escoliose. Seu filho tem lá uma escoliose de 25 graus, vou meter uma fita lá, roxa, rosa as meninas vão gostar mais, não sei, mas não vai resolver o problema. Então isso não faz sentido, não faz parte do tratamento. Quando se precisa usar um colete, a gente vê que o colete é uma situação rígida, ele quer justamente estagnar, tentar diminuir a evolução dessa curva. Vocês acham mesmo que uma fita colorida, elástica, vai conseguir segurar isso? Isso é piada. Na verdade, não é, né? Mas deveria ser tratado dessa forma. Uma outra coisa, técnicas, métodos engessados de correção postural. O Dr. Luiz até citou aqui, olha, o RPG, que é bastante conhecido. Muitos métodos não têm nem evidência científica de que ajudam. E às vezes o paciente vai lá, alguém indica porque o convênio cobre tal método, às vezes o médico ou o próprio fisioterapeuta não tem a consciência de que aquilo não é o melhor nível de evidência, que não é o padrão ouro para tratar, e a pessoa vai tratando com aquilo, não consegue estagnar, às vezes evolui para um colete e às vezes evolui até para cirurgia, porque não teve um tratamento adequado. Então se informe. Olha, a gente falou no último episódio sobre a hérnia de disco, né, Dr. Luiz? E a gente falou da importância de profissionais realmente especialistas naquilo para tratar a condição. Sim. Escoliose, olha, isso é mais importante ainda. Não é que é mais importante, mas vou usar esse termo para dar uma ênfase. É extremamente importante. Sim. Se não for alguém que lida com aquilo diariamente, que tem experiência com aquilo, a chance de dar porcaria é bastante significativa. Só para fechar essa parte, tratamento conservador de escoliose, em sua grande maioria, não que não possa envolver alguma coisa de terapia manual, alguma coisa para auxiliar o paciente a ganhar um movimento, se for necessário e tal, mas ele consiste em exercícios corretivos de acordo com as curvas, de acordo com as características desse paciente. Então são avaliadas várias questões físicas, tá? Mas trocando em miúdos. O paciente, por exemplo, ele começa em frente ao espelho aprendendo a se autocorrigir. Então você vai ensinando ele no passo a passo, de acordo com as características dele, a se autocorrigir. Então, naturalmente, ele aprende olhando para o espelho primeiro, para que ele tenha essa percepção corporal, mantenha aquilo por um tempo e, naturalmente, consiga reproduzir isso durante o dia. A gente faz isso sentado, em pé, depois com movimento, conforme a evolução do paciente. Então, eu brinco que exercício para escoliose não é só força, mobilidade, isso é até secundário. Na verdade, ele tem que ter uma nova percepção corporal. Então, eu brinco que é daqui para cá. Sim. Então ele tem que ter uma nova percepção, ele tem que repetir para gerar um padrão motor em que aquilo seja automatizado. O exemplo que eu sempre dou, Dr. Luiz, é o quê? Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente não aprende a dirigir em carro automático, né? Você aprende lá no manual. Então, você está lá pisando na embreagem, não sei se o Dr. Luiz lembra quando ele aprendeu a dirigir. Aí você, peraí, agora eu vou engatar a segunda. Peraí, vou pisar, vou engatar a terceira. Você fica pensando naquilo, porque aquilo não é automatizado. Exato. Mas conforme você repete, naturalmente você não pensa mais. Você passa a segunda, a terceira, a quarta marcha automaticamente. Por quê? Virou um padrão motor natural. Sim. Então é mais ou menos isso que é o tratamento, o exercício corretivo para a escoliose. Perfeito, Bruno. Acho que é importante você passar isso, né?
esse acesso à informação ainda é muito limitado, né? Tem muito fisioterapeuta aí falando que faz, mas faz o método dele, que ele inventou, que ele acha que é melhor, ou que Sim, não tem uma evidência, né? Então isso é legal porque informa melhor as pessoas. Um outro mito que as pessoas falam é que a cirurgia de escoliose é sempre ruim, né? Isso é mito porque sim, ninguém quer operar de uma escoliose. Então, esse ponto eu concordo, né? Se a gente puder evitar a cirurgia e a ação de vocês, né, a precoce, a entrada desse paciente já de forma precoce em uma fisioterapia, uso correto de colete, pode sim evitar uma cirurgia lá na frente. Mas se o caso já evoluiu para curvas cirúrgicas, ou seja, baseado em padronizações que nos acusam isso, que o prognóstico dessa doença no futuro, né, a evolução não será favorável, vai atingir angulações mais altas, a cirurgia se faz necessária, sim, né? sim, A gente fala, uma cirurgia dessa é uma cirurgia que, para o nosso organismo, ela se assemelha a um atropelamento sim, de carro, né? É a resposta orgânica. O que a gente tem que fazer numa cirurgia dessa? Realizar de forma mais rápida, né? Tornar aquela agressão para o nosso organismo dentro do centro cirúrgico uma coisa um pouco mais rápida. O que a gente tem que fazer? Contar com uma rede de apoio hospitalar, com UTI, com várias especialidades para nos assistir num bom pós-operatório. Ter uma equipe, né, de anestesista ali durante a cirurgia também que esteja acostumado a fazer esse tipo de cirurgia. Por quê? Para minimizar esse trauma. Tá? sim, Não é uma cirurgia simples de ser feita, até por isso que tem que ser realizada por um cirurgião treinado, né, com experiência naquela área. E, vendo-se essa necessidade, buscar o quanto antes a realização. Porque se já tem indicação de cirurgia, a fisioterapia não reverte. sim, Tá? sim. Esse é um ponto que eu acho que é importante, porque às vezes a pessoa já passou com outro colega, pode ser até uma opção da família, falar, olha, eu não quero operar, Sim, esse eu é aceito que é cirúrgico e eu não quero operar. sim, Tudo bem, mas entender que dificilmente colocar um colete já numa curva cirúrgica, realizar algum tratamento ali mais, vamos dizer, off-label, não é o sim, ideal. sim, E essa pessoa lá na frente, a gente está falando geralmente de um menor de idade, né? Quem responde é a família. Lá na frente, essa pessoa, numa vida adulta, pode ter alguma sequela, pode ter que fazer uma cirurgia dessa, o esqueleto já mais maduro, onde é necessário mais recortes ósseos, é esperado maior perda sanguínea. A agressão ao organismo vai acabar acontecendo da mesma sim, forma, sim, sim. mas às vezes, né, de uma forma que poderia ter sido evitada se essa cirurgia tivesse sido feita em um momento mais precoce. Então, com certeza a cirurgia não é uma notícia agradável, mas quando bem feita, quando bem realizada, ela pode ser uma experiência que vai contribuir muito para o futuro dessa pessoa e na vida dela social. A gente está falando de uma doença que tem uma questão estética também Estético, com envolvida, certeza. né? E nós estamos falando de meninas também, né? Sim, sim, Então essa menina ela vai virar uma moça, ela vai virar uma mulher um dia, sim, né? sim, E essa deformidade de alguma forma pode levar até problemas psicológicos para ela, né? sim, Então a boa indicação, Bruno, eu acho que é o ideal. A gente se basear não em achismo, sim, basear em evidência científica, em guidelines, as sociedades, né? A sociedade de coluna traz isso muito bem detalhado para a gente, justamente para a sim, gente seguir isso, e é o que a gente tem de evidência hoje em sim. dia, né? Não, é usar os dados concretos para tomar a decisão junto com o contexto daquele paciente, da família e tudo mais. Isso que o Dr. Luiz está falando é muito importante, pessoal, porque não é uma receita de bolo Não, mesmo. não é. Ah, olha, tem tal curva, opera. Tem tal curva, colete. Tem tal curva, exercício corretivo. É lógico que nós temos um direcionamento, mas tem várias questões. Não é uma cirurgia simples. Sim. Tem sim pais que querem tentar o conservador antes. Ou, pensa, né, doutor Luiz? Uma coisa é você operar uma curva de, sei lá, 40 e 50 graus. Sim. Outra curva é você operar uma curva de 70. Não, com Né? certeza. Então, Com assim, certeza. às vezes, um exemplo, tem pacientes que eles querem, olha, eu quero tentar diminuir, mas olha, ou o convênio vai liberar, e não sei o quê. Às vezes ele usa um colete ou faz exercício corretivo para estagnar um pouquinho aquilo ali, ou Sim, tentar sim, estagnar, sim. sem contar que serve como um pré-operatório, que isso é extremamente importante para o paciente, né? Ele faz a reabilitação, não deixa de ser uma reabilitação, né? Mas ele faz um pré-cirurgia, Sim. para depois o pós-cirúrgico ser muito mais tranquilo, né? E deixar claro, né, doutor Luiz, que existe vida pós-cirurgia da escoliose, Sem né? dúvida. Hoje eu atendo, você também com certeza tem esse direcionamento, inclusive pacientes adultos, porque pensa, o adulto hoje de 28 anos, quando ele tinha
né, 18, 15, já fazem muitos anos. E a abordagem não necessariamente é respaldada por dados concretos como é hoje. Sim. Então, às vezes, ele teve uma abordagem inadequada, às vezes teve várias questões aí. E agora ele decide operar, como você falou. Às vezes tem algumas questões que são mais difíceis e tal, mas esses pacientes também podem se recuperar bem. É óbvio, ele vai ter uma diminuição de mobilidade, depois a gente pode até falar mais um pouco sobre isso, mas assim, o grande X, pessoal, que eu quero chegar aqui é o quê? É que o paciente ele tem que ser bem orientado. Perfeito. E tem que estar muito alinhado o médico e fisioterapeuta nesse aspecto. É. Para ser exposto tudo para ele, para alinhar as expectativas com ele. Olha, o seu caso é cirúrgico. Como é que nós vamos fazer? Você pode fazer isso, isso, isso. Olha, o seu caso ainda não é cirúrgico, Sim. mas se você não usar colete, ele tem grande chance. Se você não fizer exercício corretivo, intensivo, que é o que deve ser feito muitas das vezes com o paciente, você pode evoluir. Então, eu falo que é alinhar a expectativa. Na avaliação, a gente costuma fazer o quê, né, doutor Luiz? A gente mostra para o paciente, olha, você está aqui, a sua chance de progressão é tantos %. Olha, se você fizer o conservador, você tem essa chance de não evoluir. Aqui é cirúrgico, ó, se você fizer a cirurgia, isso tem que ficar claro. No caso, para os pais, normalmente, que são os responsáveis legais ali, para que eles tomem a decisão também, Exato. em conjunto, obviamente. E hoje em dia, Bruno, uma coisa legal, saiu um trabalho científico aí, falando sobre o uso da inteligência artificial como um preditor para prognóstico desses pacientes, né? Uhum. Talvez uma coisa que a gente não tenha capacidade hoje em dia é disso, é de falar, olha, essa criança aqui com 9 anos, com uma curva de, sei lá, 15 graus, vai chegar a 70 graus, ou vai chegar... Talvez a gente consiga simular isso melhor, baseado Sim. em alguns fatores ali dessa criança, Sim. utilizando as classificações realmente de maturidade esquelética, outros fatores que a gente ainda nem conhece, talvez a tecnologia possa nos ajudar. Então eu vejo a inteligência artificial, né, uma coisa que está em todas as áreas, mas talvez favoreça muita gente, principalmente Sim. nessa questão da indicação, né? Sim, sim. Colocar talvez um alerta naquele paciente X, porque a curva já está assim, a maturidade é tanto, esse paciente tem um potencial maior ali disso. E outra coisa que a inteligência artificial tem nos ajudado bastante é também a decidir os níveis a serem abordados. Isso é uma coisa muito, vamos dizer assim, subjetiva, né? Vai muito da opção do médico. Você fala para cirurgia, você fala. Para assim. cirurgia, exatamente. Muitas das vezes você vai ter uma curva e você quer, obviamente, diminuir a rigidez, né, daquela fixação. Por quê? No caso, né, como a gente havia falado, a gente quer devolver qualidade de vida para esse paciente, devolver essa estética, devolver a anatomia mais próxima do normal, quando a gente está falando de uma cirurgia, preservando o máximo de mobilidade, porque a mobilidade para esse paciente é muito importante, Sim. né? A gente sabe que uma das limitações da cirurgia também é essa, né? Além de ser uma cirurgia um pouco maior, ela vai gerar uma certa rigidez nesse paciente. Não que isso vá limitar de forma absoluta a vida dele, não é isso. Mas quando a gente fala, né, em operar em ortopedia, o que a gente pensa bastante é justamente em devolver a mobilidade. Isso ainda na cirurgia de coluna, na cirurgia de coluna para escoliose, a gente não consegue fazer, né? Nós temos até técnicas, um pouquinho entrando numa parte mais técnica, por via anterior, né, onde a gente faz uma abordagem pela vértebra, pela frente, e coloca como se fosse uma fita. Essa fita ela é mais móvel, então ela permite uma mobilidade. Só que é uma técnica que foi usada muito, alguns anos atrás, ela acabou caindo em desuso, porque tem que fazer um acesso um pouco mais complexo, às vezes não tem uma correção tão boa, mas a tecnologia tem chegado para a gente hoje, Sim. permitindo um pouco mais, né, essas abordagens que talvez no futuro sejam padrão Sim. ouro. Isso tem mudado muito rápido, né? Sempre pensando na qualidade de vida que o paciente vai ter depois. Que é o principal, cara. Eu acho que não adianta a gente fazer uma cirurgia linda, o raio-x ficar perfeito e Ele retinha, não se mexer, e a paciente não se beneficiar de alguma forma disso, Sim. tá? Não, sim, eu acho que... E uma coisa muito importante, né? Até pegando fechando essa parte assim de mitos e crenças, né? Tem essa coisa de que quem tem escoliose não pode se exercitar. Olha, tratamento de escoliose basicamente envolve exercício, seja ele tratar para não evoluir para cirurgia, para gerar correções, seja um pré-operatório e o pós-operatório. É óbvio que envolvem outras situações, mas a gente tem que devolver mobilidade o máximo possível. Sim. Função. E como que a gente faz isso? Com movimento, com exercício. Exato. É claro que tem questões
de dose, carga, tem algumas coisas que a gente costuma evitar, mas assim, em sumo, o paciente que tem escoliose e que fez lá um procedimento cirúrgico, um pós-operatório bonitinho e tudo mais, a ideia é que ele se exercite. Isso é extremamente importante. Então, se você escutou que quem tem escoliose não pode se mexer, que vai machucar as costas, isso não faz sentido em geral, né? Tem algumas situações pontuais, mas em geral isso não faz sentido. Acho que é um detalhe importante aí também. A vida depois, independente de ter operado ou não, você finalizando o tratamento conservador também, mesmo que fique uma curva residual, esse paciente não foi encaminhado para cirurgia. As pessoas acham que esse paciente vai ter alguma limitação, né, no pós. A ideia é que não, né? Se a gente optou pelo conservador, ele tinha critérios para isso, essa pessoa vai ter uma vida normal depois. As meninas perguntam muito, eu posso engravidar, eu vou ter uma vida normal depois? A minha escoliose vai piorar na gravidez? Não, né? É esperado alguma progressão ao longo da vida, né? Esse paciente, depois que ele tem alta, ele atinge essa maturidade esquelética. Eu até te pedi depois para você passar os critérios de alta, né, da fisioterapia, quando que você libera esse paciente, né? Quando que você fala, olha, realmente você está em maturidade esquelética, isso aqui não vai progredir mais, não precisa mais usar o colete, não precisa mais fazer a fisioterapia. Mas a partir do momento que ela atinge aquilo ali, a ideia é que ela tenha uma vida normal, né? Ela consiga fazer tudo que um adolescente naquela faixa etária pode fazer. E até ela chegou nessa maturidade, o que acontece? Dali para frente ela aprendeu a se autocorrigir, ela tem uma consciência corporal melhor, tá mais forte, mais móvel, entende a importância daquilo, então ela vai fazer academia lá, musculação. Então ela, ainda mais na academia que tem um monte de espelho, né, em geral. Então ela tá lá, tá fazendo um exercício de membro superior, de braço, mas ela já aprendeu a se autocorrigir. Sim. Então ela tá fazendo uma dança, alguma coisa assim, ela já sabe, então isso até ajuda. Tem alguns estudos, né, doutor Luiz, que mostram que até no adulto pode haver uma evolução da escoliose, numa velocidade muito menor, obviamente, do que na puberdade, por exemplo. Mas existem alguns estudos. Só que esses estudos são feitos, normalmente, né, com pessoas que tiveram uma abordagem para escoliose há 10, 15, 20 anos atrás. Isso aconteceu, tem alguns estudos assim, que não era a abordagem que se tem hoje. Sim. Então, muitas das vezes, esse paciente que fez hoje, aqui na adolescência, essa nova percepção, aquilo que eu já comentei aqui, muitas das vezes, quando ele for adulto, ele vai manter isso. Então, isso também, de alguma maneira, pode prevenir evoluções ou pequenas evoluções em graus ali na fase adulta. Isso é fundamental e é um reflexo dessa evolução da fisioterapia, né, dentro do tratamento da escoliose. Eu já atendi paciente adulto que evoluiu mais graus do que a gente achava que evoluiria, né, trazendo as radiografias dele de adolescente, depois com 20 e poucos anos, 30 anos, e aí só que ele nunca tinha feito nada específico, ou fez algo que não fazia sentido, como a gente falou aqui. Então, aí ele começa a fazer essas autocorreções novamente. Então, tem várias questões. O idoso, que já tem outras comorbidades, outras situações, inclusive ósseas, será que ele não vai progredir mais se ele não teve essa abordagem? Esse idoso de hoje, imagina, o tratamento de escoliose, sei lá, 50 anos atrás, 40 anos atrás. Então, assim, isso tudo tem até algumas lacunas no que diz respeito às evidências científicas. A gente tem que avaliar, olhar e direcionar o melhor possível para esse paciente. Mas, mais uma vez, é de extrema importância fazer algo específico, algo realmente especializado. Isso faz toda a diferença para esse paciente chegar nos resultados que ele quer, sejam eles por questões estéticas, funcionais ou qualquer outra situação. Perfeito. E é importante a gente falar também, né, da escoliose no paciente mais idoso também. Não é o nosso foco aqui, mas às vezes a pessoa vai ficar na dúvida, né? Então eu tinha uma escoliose na minha infância e desenvolvi, às vezes só vai ter o diagnóstico lá na senilidade, né, após os 60 anos. Isso é uma outra doença, a escoliose degenerativa, por desgaste, né? Você pode ter algum desgaste das estruturas ali e isso gerar nesse paciente uma escoliose senil. Muitas das vezes não tem relação com escoliose idiopática, uma escoliose em fases mais precoces da vida. Então, assim, isso já mostra pra gente que a própria degeneração, o próprio envelhecimento do nosso organismo predispõe a uma outra doença que seria a escoliose do idoso, né? Então, degenerar todos nós vamos, né? A coluna de um paciente que já passou por um tratamento de escoliose na infância, na adolescência, ela com certeza biomecanicamente ela se torna uma coluna um pouco mais desajustada. Por isso a importância do que o Bruno falou, ela levar isso para a vida dela, o que ela aprendeu de autocorreção, o que ela aprendeu ali, né, como manobras corretivas, né,
ela está realizando, está usando na atividade profissional dela, nas atividades esportivas, para que isso no futuro não venha a ter nenhuma repercussão. E talvez o mais importante, continuar acompanhando, né? Não Sim, ser uma alta definitiva, né? sim. Esqueci que tive isso. Não, você vai passar com o seu médico, você eventualmente pode ter alguma dor ou pode ter algum desconforto e você voltar a buscar o seu fisioterapeuta. É se manter informado, Sim, né? sim, sim. É entender que aquela doença ali, ela vai envelhecer com você, ela vai te levar a caminhos e que a gente quer que você tenha uma vida mais próxima do normal possível. Sim, aí entra a história da orientação. A má orientação prejudica. Sim. E a boa orientação é um tratamento para ele pela vida toda, né? E só um detalhe, doutor Luiz, sobre tratamento conservador, que eu acho que a gente não falou, que às vezes as pessoas têm dúvidas, né? Eles acham que a pessoa tem que ir lá todo dia na fisioterapia. Sim. Olha, ele é intensivo? É. Mas o que acontece? Vou dar um exemplo. Você avalia o paciente, ele se encaixa para exercício corretivo. Então ele vai aprender isso, vai ficar lá na frente do espelho, a gente filma, depois a gente manda isso para os pais. Então ele vai o quê? No começo ele até vai, por exemplo, semanalmente. Mas depois que ele aprendeu, a gente viu que ele evoluiu, ele já consegue se autocorrigir, ele vai fazendo isso em casa, naturalmente, sempre, porque é intensivo mesmo, para haver correção tem que ser intensivo. Porém, com o tempo ele não precisa ir lá todo dia, né? Toda semana, a gente vai espaçando isso de acordo com as características. Porque às vezes o pai fica assustado, olha, ele tem que fazer. Sim. Não, ele tem que aprender e fazer em casa. Então, mais uma vez, se o paciente precisa de um tratamento de escoliose, essa palavra é muito importante. Intensivo. Ele tem que fazer em casa, ele tem que lembrar e se autocorrigir. A gente vai orientando e ensinando o paciente a fazer isso. É igual o próprio colete. O colete, primeiro, ele tem que ser bom. Ele tem que corrigir em todas as dimensões. Se evoluiu muito nisso também, em pesquisa científica sobre isso. E, pessoal, tem colete que é bom e tem colete que é ruim. Hoje em dia os coletes mais usados é o Rio Chanel e o 3D, né? Que eles têm utilizado com mais frequência. Já houveram mais outros coletes, né, no passado, mas é a evolução desse colete, né? Antigamente você tinha uns coletes que eram realmente, pareciam armaduras, né? Muito grandes. Vinha até o pescoço. Muito ferro envolvido, né? Exatamente. O ferro muitas vezes machucava essa criança, sim, né? Sim. Essa evolução é importante a gente falar também, né? Sim. Hoje, aqui no Brasil, tem grandes referências no que diz respeito a tratamento de escoliose e também colete, até direcionado por fisioterapeutas, né? Campinas tem uma região muito forte que tem essa correção em todas as dimensões de um colete que ele é o mais discreto possível. Exatamente. Mas é claro, ele está ali para fazer a função dele. Existe, mais uma vez, né, uma questão estética relacionada a um adolescente que vai ter que usar um colete, né? Exatamente, isso é uma outra situação. Isso não vai ser muito bem aceitado, né? E usar um colete, doutor Luiz, 22 horas por dia. Ele só tira para tomar banho, fazer exercício físico, fazer exercício, ele tem que usar. Porque a escoliose, ela não tira folga. Não tira, ela tá o tempo todo ali agindo, né? Fala assim, ó, da meia-noite às 3 da manhã eu não vou atuar, não vou progredir. Não, ela tá ali. Então ele dorme de colete. Por isso que não é uma coisa simples, por isso que isso tem que ser bem prescrito e tem que ser um bom colete, o melhor possível para aquele paciente. Vamos mostrar umas fotos dos coletes mais antigos e dos coletes mais novos. Para os telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando, entender essa evolução, o quanto que isso se tornou mais palatável, né, para essa criança, para esse adolescente. E assim, eu sempre costumo dizer isso, doutor, isso eu acho que é muito importante, né? A gente já falou sobre isso no outro episódio, né? De médico contra fisioterapeuta e vice-versa. Isso é. E assim, é a história, o médico fala, não, é só cirúrgico. Reabilitação, fisioterapeuta não adianta nada. Tá errado. Lógico que tem casos e casos. E ao contrário também, doutor Luiz. O fisioterapeuta chega e fala assim, revertemos qualquer escoliose. Não é assim. E aí, é isso que eu estou falando. Tem que ter conhecimento sobre isso. Né? É a própria história do colete. Eu não sou vendedor de colete. Né? A gente trabalha com quem... Eu, para prescrever colete, eu pesquisei várias situações para achar o que era melhor para o meu paciente. E não porque eu acho aquele mais bonitinho, ou porque eu vou ganhar alguma coisa com aquilo ali. Então é um colete que ele é mais discreto, é um colete que faz a função, é o que as evidências direcionam aí. Então, isso é de extrema importância. E a gente vê, às vezes, profissionais mal intencionados, igual você falou, nessa rixa, entre aspas, entre fisioterapeutas e médicos, a pessoa prescrevendo, às vezes, alguma indicação de tratamento que já não tem mais uma indicação absoluta ali, faz a família gastar um valor às vezes mais alto e
perder tempo de tratamento, ao invés de direcionar para um profissional. Com certeza. Isso dos dois lados. Dos dois lados. A gente sabe de médico também que não indica fisioterapia porque essa curva... Sim. Isso é um absurdo, né? Isso, infelizmente... Eu acho que isso é um detalhe, ou às vezes até por desconhecimento. Ele Talvez. não sabe como evoluiu o colete, ele não sabe como evoluiu o tratamento fisioterapêutico, assim como evoluiu os procedimentos cirúrgicos. Ele vai ter o preconceito baseado em crenças dele, que olha, pode até funcionar, mas o melhor para você é o que eu acho. Isso não é certo. É crença baseada em desatualização. Desatualização. Né? Então, assim, isso é um detalhe muito importante. Eu estou sendo repetitivo, né? Mas mais uma vez, seja médico ou fisioterapeuta, alguém que é especialista naquilo faz toda a diferença. Então, assim, o que o paciente tem que entender? Isso é uma questão complexa que envolve família, envolve muitas coisas e ele tem que estar muito, muito bem informado. Com médicos que são atualizados. Tem muito médico, doutor Luiz, você sabe disso. Que ele nem sabe o que o fisioterapeuta faz. Sim. Ele acha que a gente fica fazendo abdominal, alongando de um lado, alongando de outro. Isso não faz o menor sentido. Infelizmente, existe reabilitação fisioterapêutica que faz isso, mas não é esse o tratamento padrão ouro. E vice-versa. Tem muito fisioterapeuta que fala, não, cirurgia é ruim, a cirurgia vai deixar você imóvel, você não vai se movimentar mais. Isso também evoluiu. Então, a ignorância de um ou de outro sobre o assunto traz o quê? Prejuízo para o paciente. Então, isso é muito importante quem está ouvindo aí saber. Foi o que você falou, às vezes o fisioterapeuta já coloca isso na cabeça do paciente e se esse paciente evoluir para a cirurgia lá na frente, ele não vai estar tranquilo. Eu acho importante justamente ele passar pelas etapas do tratamento, recebendo bons direcionamentos, tanto do fisioterapeuta quanto do médico, porque se essa curva evoluir para uma cirurgia, esse paciente chegar mais tranquilo lá na frente para realizá-la. Não ver aquilo como... não ter culpa em cima daquilo. Ele fez o que era possível fazer, exatamente. Ele passou por todas as etapas e o paciente entender, né, receber boas informações que apesar de ser uma cirurgia grande, hoje em dia ela é segura. Hoje em dia você faz isso com monitorização, você tem o tempo inteiro durante a cirurgia desse paciente um médico neurofisiologista, né, avaliando a resposta da medula desse paciente. Você sabe se está acontecendo ali alguma coisa. Muitas das vezes, problemas podem acontecer pelo porte da cirurgia. Isso nunca deve ser minimizado para o paciente. É uma cirurgia grande, é uma cirurgia que requer realmente uma equipe específica para realizar aquilo, com experiência, mas que ele pode passar por isso tudo e chegar em uma etapa ali na frente muito melhor, né? Ter uma qualidade de vida muito melhor e se beneficiar disso em todas as próximas etapas da vida dele. Acho que trocando em miúdos, até para a gente ir finalizando, né, doutor Luiz? Acho que vou dar um exemplo que eu dei com uma paciente há uns meses atrás. Na verdade, foi no ano passado, mas menos de um ano aí, que eu acho que faz sentido para quem está assistindo. Para ela fazia mais ainda, porque é uma adolescente que gostava de os personagens da Marvel, essas coisas. Então eu tinha que falar de um jeito que ela entendesse. Eu tinha que entrar, entre aspas, na mente dela ali. Então eu brinquei assim, para quem não entende nada da Marvel, talvez não faça muito sentido, né, de heróis. Mas são heróis populares, acho que a maioria vai captar a mensagem. Então eu falei assim para ela, ó, a escoliose é progressiva, ela tinha 12 anos. Ela já tinha uma curva ali de uns 22 graus, na verdade, ela é uma paciente de colete, então ela já tinha uma curva de 30 graus aproximadamente. Falei, olha, a escoliose é o Thanos, ou seja, é o vilão da história. Ele vem arrebentando, ele quer destruir tudo, né? E imagina, se o Thanos for lutar com, sei lá, a Viúva Negra, né, que não tem muitos poderes e tal, o que o Thanos vai fazer? Vai passar por cima, né? Ah, vai lutar com, sei lá, o Gavião Arqueiro. Putz, também não tem tantos poderes, vai passar por cima. Agora, e se eu juntar, sei lá, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk? O Hulk já é fortão, já dá pra aguentar o tranco ali. E mais uns 5 heróis lá. Opa, já dá pra bater de frente com o Thanos. É mais ou menos isso. O Thanos é a escoliose. Os heróis juntos, os heróis poderosos ali da história, são o exercício corretivo, que ela aprende, que ela faz diariamente em casa. É o colete, no caso dela, nem todos os pacientes, mas no caso dela, o colete. Então, isso vai fazer ela conseguir segurar a onda do Thanos, ou seja, segurar a onda da escoliose. Então, a gente falar de uma forma que o adolescente entenda, para que naturalmente ele faça isso, né? Ele seja proativo, porque isso vai fazer toda a diferença. Eu e o Dr. Luiz, quando a gente aborda um paciente com escoliose, a gente não quer que ele precise de colete, a gente não quer que ele vá para a cirurgia, a gente quer que ele resolva com exercício corretivo, se for possível, obviamente, e se existe essa possibilidade, a gente tem que direcionar.
mais uma vez, fazendo a família entender isso, fazendo o paciente entender isso, para naturalmente ele evoluir da melhor maneira possível. Eu acho que você foi perfeito aí, Bruno. Acho que, novamente, a gente traz sempre, né, essa importância das multidisciplinas, né, agindo em cima disso. A gente reforça também, né, o acompanhamento, às vezes, psicológico desse paciente. Ele é uma pessoa que está começando a vida agora, Sim, né? Às sim. vezes, a gente que já tem uma certa idade, já passou por algumas coisas, já é difícil algumas notícias. Você imagina Sim, uma sim. criança ali de 10, 12 anos, saber que vai ter que usar um colete, vai ter que se submeter a um tratamento ali específico por um determinado período de tempo e que talvez lá na frente ela precise operar. Então, o apoio psicológico, o apoio da família, Sim. a família apoiar, né, o uso do colete, o uso, a presença na fisioterapia, direcionar o melhor, uma coisa que a gente sempre faz, né, direcionar bons profissionais, falar, olha, você pode até fazer a fisioterapia aqui, mas tem esse aqui que é melhor, entendeu? A Sim. família entender a importância Sim, disso, sim. né? O custo-benefício disso, Custo-benefício, inclusive. porque às vezes é um pouco mais caro, mas é pela experiência da pessoa, Sim, né? Você sim, não está sim. comprando, você está comprando a expertise, você está comprando talvez um tratamento que lá na frente vai ser até mais custoso do que Sim. você fazer um investimento agora, né? Então essa questão é muito importante, a gente alinhar com a família, gastar tempo nessas consultas. A gente vê Sim. gente sendo atendida em 15 minutos e Como é que avalia um paciente com escoliose em não 15 tem minutos? jeito, não tem jeito, não tem jeito. Você acaba criando esse tipo de cenário, né? Informações ruins, esse paciente perdido. Eu te falo, cara, hoje em dia, a cada 10 pacientes, 7 pacientes com escoliose chegam muito perdido, com informações Totalmente. muito ruins, assim. A família, já tive mãe chorando em consulta, falando, doutor, eu não sei mais o que faço. Eu já Sim. passei em 8 ortopedistas. Às vezes o ortopedista não tem uma especialidade naquela área, Sim. falou muita coisa que deixou a família preocupada, né? Então, informações de qualidade. Busque médicos da Sociedade Brasileira de Coluna para absorver essas informações. Busque fisioterapeutas capacitados nessa área para que você tenha informações de qualidade, tá? Isso é uma forma da gente minimizar problemas e trazer isso para vocês. Estão em casa, né, assistindo esse podcast até agora, que às vezes caiu aqui no nosso canal meio que de paraquedas, não entendeu muito bem qual que é a nossa proposta. Nossa proposta é levar informações, né, de qualidade aqui num podcast de 1 hora, falando do ponto de vista de um fisioterapeuta especializado em coluna e um ortopedista especializado também nessa parte, para que você, seu filho, sua família, né, não caia aí no Thanos, não deixe o Thanos da escoliose te conquistar, né? É antes de estalar o dedo, né? Se ele estalar o dedo, depois fica mais difícil de recuperar, né? Exatamente. E acho que é isso, né, doutor Luiz? Acho que isso. A gente vai Muito chegando bacana o nosso bate-papo. chegando ao fim. É um assunto que dá para falar umas tem muita 15 coisa, horas, cara. Tem entre muita aspas. coisa. Tem muita coisa nova surgindo. Na parte cirúrgica, a gente tem visto aí, né, técnicas, a evolução cirúrgica da escoliose, né, ao longo dos anos, ela é uma história muito bacana. A gente pode até depois fazer um podcast só contando detalhes disso, o que foi feito no passado. Se fazia coisas assim, até absurdas, né? Sim. Deixar a gente em tração por meses, entendeu? E eventualmente achando que isso iria recuperar, cirurgias mais agressivas ali, com pouca resultado de correção. Pelo menos não era tração com fita colorida junto. Pois e eu acho que essa daí manipulando. é mais complicado. Esse combo também não ia ajudar, né? E o quanto que a tecnologia, né, a evolução, os estudos, as pessoas que vieram antes da gente contribuíram para isso, e eu acho que é uma história muito bonita, e é uma área que acho que para a maioria dos cirurgiões de coluna desperta muito interesse, desperta muita proximidade, assim, de querer entender mais, querer aprofundar mais nessa área. E pegando esse gancho, uma coisa que evoluiu tanto, seja do ponto de vista cirúrgico ou conservador, né, o tratamento conservador, não pode ser abordado do jeito que é abordada muitas das vezes hoje em dia. Com má informação, seja uma abordagem cirúrgica inadequada ou uma abordagem fisioterapêutica inadequada, isso não faz sentido. Então, se vocês têm um filho, um familiar, alguém, um adolescente, ou até um adulto, idoso que tenha dúvidas sobre isso, procure um profissional capacitado, habilitado, como já foi falado aqui. Isso faz total diferença. Total diferença. Eu sempre falo, né, minhas filhas são pequenas, né? Uma tem 8 e uma vai fazer 3. Eu sempre falo isso para o paciente no final, quando eu avalio. Eu falo assim, olha, eu vou te explicar de um jeito que eu gostaria que o profissional me explicasse se fosse a minha filha nessa situação. Eu acho que esse é o ponto.
né? Eu acho que a gente pode, até pegando aqui para a gente finalizar, acho que esse é o grande X da questão aí. É isso, né, doutor Luiz? Foi um prazer mais uma vez. Muito obrigado aí por vocês que assistiram até o final, que estão acompanhando com a gente. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, a gente está sempre postando novos vídeos, né? Vamos fazer alguns cortes também dos principais momentos aqui que a gente falou, mas assistir o podcast na íntegra é interessante porque você pega todo o contexto que foi falado, né? Desde o começo, acompanha a nossa linha de raciocínio. Isso eu acho que é um ponto importante aí para quem está nos acompanhando. É isso, agradecer mais uma vez a presença aí de todos, compartilha aí, né? Vai ter as nossas redes sociais aqui, compartilha essas informações, esses recortes, como foi falado aqui pelo Dr. Luiz, para que chegue no maior número de pessoas e mais pessoas tenham uma abordagem adequada aí. Hoje em dia a informação está muito na nossa mão, você tem Google, você tem YouTube, você tem TikTok, você tem Instagram, é mais fácil você encontrar bons profissionais, então assim, é inadmissível realmente que chegue tanta gente com dificuldade, com desinformação, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, eu acho que é algo muito positivo e que tem só a crescer realmente, é algo disruptivo, eu acho. Assim. Sim.